Bom dia, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai estar falando sobre cilindro, tá? Vamos estar falando sobre classificação, conceitos e também sobre a área da superfície de um cilindro. É na página 516 do livro. Peguem os livros, né? Peguem o caderno, também fazer algumas anotações que forem necessárias. Vou estar compartilhando com vocês a página 516, ok? Então, aqui no livro, né? Cilindros, ele fala sobre conceito de como montar, né? Então, você tem que ter dois planos paralelos, as bases são circulares e tem uma reta que liga os dois planos, formando assim um cilindro. Tá? Esse é o conceito de cilindro. Os elementos do cilindro, né? Então, o cilindro é formado por duas bases circulares, tem um raio R, então, dois círculos são as bases, tem a altura, tá? Aqui na altura, a gente já vai falar um pouco também sobre classificação. Então, na altura, se o cilindro for reto, a altura, né, que esse aqui é reto, a altura coincide com essa geratriz aqui. Se o cilindro for oblíquo, inclinado, a altura não é a geratriz dele, sim, a altura tem que ser sempre perpendicular, ok? A altura sempre formando um ângulo de 90 graus, não pode ser torto. Mas a maioria dos que a gente vai ver são retos. Só tomar esse cuidado. O eixo, que é a reta que contém os centros da base, esse é o eixo aqui, no meio. As geratrizes são segmentos paralelos, né? O segmentinho aqui, que a geratriz vai unindo, né? Todos esses pontilhados aqui são as geratrizes que vão ligando. Como não tem um lado, né? Ok? Então aqui tem um desenho, né? Um pouco ampliado aqui. O raio, quando ele é reto, ó, G igual a H, a geratriz igual à altura. Ok? Quando você rotaciona, ó, tem até, tá vendo, tem a voltinha aqui, você rotaciona um retângulo, a rotação desse retângulo forma um cilindro ou de um quadrado, né? Então, quando você rotaciona a figura, você forma esse cilindro. Qual é o centro? O centro do eixo. R é o raio do círculo que forma a base. Bem, esses são os conceitos e as classificações. Então, a classificação é ou é reto ou oblíquo, ok? E aí vamos falar um pouco sobre a área da superfície de um cilindro. Então, ó, aqui tem uma figura onde está planificado o cilindro. Então, eu tenho duas bases de raio R, tá? São círculos com raio R. E a lateral aqui, quando eu planifico ela, ela vira um retângulo, certo? A altura H e o comprimento desse retângulo, como ele é colado aqui, né? Ele é o comprimento dessa circunferência, 2πr, tá? Então você tem duas bases de centro de raio, né? O raio R, e um retângulo onde o comprimento do retângulo é 2πr, que é o comprimento da circunferência, e a altura é a altura do cilindro. Então, nós vamos trabalhar basicamente com isso.
Para calcular a área das bases, a área do círculo, πr ao quadrado, ok? Como são duas bases, fica 2 vezes πr ao quadrado para calcular as duas bases. Uma base só, πr ao quadrado. E para calcular a lateral, base vezes altura. A base é o comprimento, 2πr, vezes h. Aí você vai calcular a área lateral. Então, ele só tem essas duas formulinhas e tem um da área total. Então, continuando aqui, ó, a área de uma das bases é dado por πr ao quadrado, a área do círculo. A área lateral, 2 vezes πr, 2πr que é o comprimento, vezes h, que é a altura do cilindro. Então, a área lateral do cilindro é 2πrh. E aí, para ter a área total, eu tenho que fazer a área lateral mais duas áreas da base. Então, ficaria assim, né? Eu posso fazer separado ou posso fazer junto a área total. Área da base, 2πrh, mais, desculpa, área lateral, 2πrh. E a área das duas bases, 2πr ao quadrado. Ok? Com isso aqui, eu posso colocar os termos que estão em evidência e criar uma terceira fórmula para a área total. Então, área lateral, aqui, comprimento, 2πr, vezes altura. Área da base, πr ao quadrado. Quando eu vou fazer a área total, eu vou compartilhar uma outra tela para a gente ver como ele colocou isso aqui em evidência. Tá? Então, eu tenho aqui, né, a área da base. Ele é dada por π. Eu não tenho o símbolo π aqui, nesse negócio eu vou escrever, tá? π vezes o raio elevado ao quadrado. Ok? Essa é uma das... esse 2 aqui é elevado ao quadrado, tá bom? Aqui não dá para fazer ele pequenininho também. É uma limitação aqui do nosso... Vamos ver se eu consigo diminuir ele. Não consigo, tá? Infelizmente, não. Então, fica área da base, π vezes r ao quadrado. Aí eu tenho a área lateral igual a 2 vezes π vezes r, 2πr, que é a base, vezes a altura. Base vezes a altura. Se eu juntar tudo isso, né, eu vou ter a área total. A área total é igual à área da base mais a área lateral. Ou seja, vai ficar como a área total igual πr ao quadrado, tá? π vezes r ao quadrado mais 2 vezes π vezes r vezes h. Aí tem os termos que aparecem, são termos semelhantes. Colocando em evidência, né, ó, r ao quadrado, eu posso pensar que é r vezes r, ok? R ao quadrado é r vezes r. Então, quem que aparece aqui em evidência? O π e o r. Como são duas bases na área total, né? A área total, eu uso duas áreas da base, superior e inferior. Então, fica 2 vezes π vezes r, que é o r ao quadrado. Mais 2 vezes π vezes r. Colocando 2πr em evidência, eu crio a fórmula da área total. 2 vezes π
vezes R, eu ponho em evidência. E quem não está em evidência? Quem sobrou aqui, né? Se eu coloquei 2πr em evidência, que é essa parte, ó, 2πr, sobrou quem? O R. Mas, aqui eu coloquei o 2πr também em evidência. Quem sobrou? O H. E aí ele cria essa fórmula, que é a fórmula da área total, colocado 2πr em evidência. É daí que vem essa outra fórmula que a gente estava vendo, tá? Voltando aqui para o livro, essa fórmula é porque ele colocou o 2πr em evidência. E r ao quadrado é r vezes r, então sobrou um r aqui. Então, vamos trabalhar com 3 fórmulas, sempre pensando em π e r ao quadrado. Então, aqui eu só preciso do raio e da altura. Nessas fórmulas do cilindro, bem simples de trabalhar, eu vou usar raio e altura. Tem alguns exemplos já aqui. Então, primeiro exemplo. Uma lata de certo produto tem a forma cilíndrica. Então, tem uma forma, um cilindro, ok? Qual a quantidade mínima de papel em centímetros necessária para cobrir a superfície lateral? Então, aqui ele quer saber quanto papel vai na lateral da lata, ou seja, eu vou precisar da área lateral. Tem aqui, né, ó, o desenho, ó, o raio é 5, a altura é 12. Então, esse é o desenho da lata já planificada. Raio 5, altura 12. Ok? 2πr, então a base vai ser 10π, vezes a altura, que é 12. Calculando a área lateral, nós temos, né, está aqui no topo da página, senão vai para outra página. Então, calculando a área lateral, eu tenho o comprimento 10π, a altura 12. Tá? Esse 10π veio de 2 vezes π vezes 5, 2πr. 2πr vezes h. 120π centímetros quadrados. Ok? Se ele pedir para você substituir, né, no caso aqui ele quer saber a quantidade de centímetro, então você substitui π igual a 3,14, 120 vezes 3,14, você vai precisar de, no mínimo, 376,8 centímetros quadrados de papel. Ok? E aí ele pede na B qual a área da superfície. Então, qual a área total da superfície? A área total vai ter a área lateral, que está aqui já calculado, mais as duas bases, a base superior, a base inferior. Para calcular, você pode calcular separado e depois somar, ou jogar na fórmula diretamente. Tá? Calculando separado, ia ficar, né? Área da base, πr ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Como são duas bases, 50. 50π mais 378, 376,8. Somando as duas, 533,8. Ou pode jogar diretamente na fórmula. 2πr vezes h mais r. 2 vezes π vezes 5, que multiplica 12 mais 5. 12 da altura, 5 do raio. Primeiro soma o que está dentro de parênteses, 10π vezes 17, 170π. Substituindo por 3,14, vai dar os mesmos 533,8. Essa é a área total, é a área lateral, mais as duas bases. Exemplo 2. Olha o que ele está, né? Ele vai pegar aqui, ó, calcular a área total. Então, ele vai trabalhar com a área total, é mais fácil jogar na fórmula da área total. E ele vai girar um retângulo, tá? De 4 por 12. Então, está aqui, né? Calcule a área total do sólido obtido pela rotação completa de um retângulo de dimensões 4 por 12 em torno do lado menor. Então, se eu rodar
em torno do lado menor, ou seja, deixar o retângulo deitado e fazer uma rotação nesse lado menor aqui, eu vou criar esse cilindro que vai ter altura 4 e raio 12. Substituindo na fórmula, 2 vezes π vezes raio. O raio é 12, substitui. Altura 4, raio 12. 2 vezes π vezes 12 vezes 4 mais 12. 4 mais 12 vai dar 16, primeiro soma. Aí vai fazer 2 vezes 12, 24. 24 vezes 16, 384. Área total, 384 π. E ele perguntou também como se eu rodar pelo lado maior aqui, né? Ou seja, se eu deixar o meu retângulo em pé e fazer a rotação, como está aqui, ó, nesse desenho aqui de cima. Então, se eu colocar em pé e rotacionar ele, o que vai mudar? O raio é 4, a altura é 12. A única coisa que mudou é, antes eu tinha raio 12, altura 4. Nesse outro eu tenho ao contrário, raio 4, altura 12. Para jogar na fórmula, 2 vezes π vezes 4, beleza? Agora o raio vale 4, a altura vale 12, 12 mais 4, 16, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 16, 128 π. Bem simples, né, gente? Só usa raio e altura. No exemplo 3, você tem um tanque na forma de um cilindro, a altura dele é 3 e a área total é 20. Agora ele não deu o raio, ele quer saber qual é o raio. Você vai pegar na fórmula total, substituir, ó. Área total, ele passou, vale 20. Vai ficar 20π é igual 2πr, entre parênteses, a altura mede 3, mais R. Simplificando, ó, divide 20 por 2, dá 10. Corta o π que está aqui desse lado e o π que está do outro lado. Vai ficar, o π vai sumir, né? Ele ia passar dividindo, você ia poder cortar. Então, fica 10 é igual a R dividido por 3 mais R. Faz a distributiva, tá? Ó, R vezes R, R ao quadrado. R vezes 3, 3R. 1 mais 10 passa para o outro lado como menos 10, vira uma equação do segundo grau. Você tem que resolver essa equação onde o A vale 1, o B vale 3, o C vale menos 10. Por soma e produto, né? Eu ia ter que achar o quê? A soma tem que dar o oposto de B, menos 3. O produto tem que dar 10. Dois números que o produto dá menos 10. Vai dar 2 e menos 5. Né? 2 vezes menos 5 dá menos 10. 2 com menos 5 dá menos 3. Ou joga na fórmula de Bhaskara, tá? Por soma e produto, resolvendo a equação, você vai encontrar o raio vale 2 ou o raio vale menos 5. Menos 5 não dá. Não convém usar o negativo, né? Não dá para usar o raio negativo. Então, o raio da base do tanque é 2 metros. Bem simples. Esse é um pouquinho mais complicado, mas nada de outro mundo assim. É bem mais simples que as outras, né? Porque aqui a gente usa só o raio e a altura. A gente não usa tantos elementos quanto nas outras fórmulas que a gente viu do prisma ou da pirâmide, né? É bem simples. Você vai usar o raio para calcular a área da base, raio, πr ao quadrado. E o raio e a altura para calcular a área lateral. Ok, gente? Continuando aqui, eu vou solicitar para vocês fazerem os exercícios dessas páginas, tá? Nem é dessas, né? Só da página 519. Todos são de área do cilindro, tá? Então tem lá um cilindro reto, 5 de raio,
de base, medindo 6 centímetros, né? Então, a altura igual a 5, raio igual a 6. Altura e raio, altura e raio. E aí, quando ele pedir para adotar π igual a 3,14, você adota. Se ele não pedir, deixa na fórmula lá de 8π, 5π, deixa a resposta sem transformar em número, deixa o π. Mas quando ele pedir, você faz a transformação e calcula até o final. Ok? Então, vou pedir para vocês estarem fazendo esses exercícios da página 519. Anotem aí. E aí, amanhã, a gente faz mais uma aula online. Amanhã nós temos 2 aulas. A primeira aula, vocês terminam esses exercícios, tá? Para que na segunda aula de amanhã a gente acesse online para corrigir os exercícios, tirar as possíveis dúvidas e aí a gente entrar na parte de volume do cilindro, que também vai ser bem tranquilo, tá? Bons estudos e até amanhã a gente se encontra de novo aí. Tchau.